som.高間原に神つまりますかむろぎのみこと持ちてすめみよやかむいざなぎのみことつくしのむかの立ち花のおどのあわぎ原にみそぎ払いたも時になりませるあらいどの神たちごろろのまがこと罪けがりをあらいたまい清めないと申すこともよしよあまつかみにつかみやおよろずのみたちともにあめごふちこまの耳振り立ててぎこしめせとがしこみも申す弥勒を御神守りたまえ咲き生えたまえ弥勒を御神守りたまえ咲き生えたまえ名主の御神守りたまえ咲き生えたまえ名主の御神守りたまえ咲き生えたまえかんながらたまちあいませかんながらたまちあいませEnsinamento de Meixo Sama, Evangelho do Céu 2, página 94. Saldar dívidas espirituais. Ouvi alguns Mamerritô dizerem que somente os nossos adeptos serão salvos do grande tormento que marcará o fim da era da noite, porque estarão com o Hikari e, além disso, confiam no Jorei. Ideia totalmente errônea, pois, embora o estejam usando e tenham recebido muito Jorei, permanecerão inseguros caso não se tenham dedicado com amor e fé à prestação de serviços aos semelhantes. A certeza da salvação precisa, portanto, estar alicerçada na ajuda ao próximo, resultante de uma dedicação sincera e incondicional. Quer se trate de membros ou não membros da Messiânica, Deus salvará todos aqueles que acreditarem sinceramente nele, que levam uma vida reta e ajudam a humanidade.
Os nossos fiéis têm a vantagem de contar com uma alternativa simples e rápida para elevarem as suas vibrações espirituais. Ao ajudarem outras pessoas por meio do jorei e ao prestarem serviços ao templo, estão manifestando condições ideais de vida na Terra, de acordo com o plano cósmico. Como decorrência dessa atitude, são abençoados, as máculas diminuem e, dessa forma, evoluem espiritualmente. Rodô, o dourado caminho do meio. Quando se fala em seguir o caminho do meio, é normal pensar em um plano fixo, que seria o meio. Na verdade, essa condição de imobilidade não existe. Assim, um movimento constante, tendendo ora para a esquerda, ora para a direita. Embora Daijo seja melhor que Shoujo, permanecer parado apenas num nível não basta. O ideal consiste em ficar oscilando no ponto médio entre ambos os lados. As pessoas, contudo, não gostam de variações. Preferem fixar-se em determinada situação, porque dessa forma sentem-se seguras. Algumas se resignam com tudo, conforme lhes ensina a sua religião ou filosofia. Julgando-se satisfeitas, nunca procuram progredir. A insaciabilidade, entretanto, também se faz necessária, porque incita o progresso. Quando, porém, em grau extremado, produz violências e revoltas. É preciso, portanto, saber dosar, na justa medida, satisfação e insatisfação. Ambas devem ser aceitas naturalmente para que a liberdade de movimento permaneça. Além disso, essas ondulações entre momentos de deleite e desprazer fazem parte da natureza humana, uma vez que qualquer pessoa está sujeita tanto a ocorrências que lhe proporcionam alegria quanto a aborrecimentos. Ambas são, por isso, benéficas. Cada um deve, pois, aceitar com naturalidade tanto os episódios que o satisfazem, quanto aqueles que lhes causam aborrecimentos, sem fixar-se em nenhum deles. Dessa forma, estará preparado para quaisquer tipos de ocorrências, sejam elas boas ou más. Assim, o mundo nunca lhes parecerá negro, nem haverá impedimento para que a alegria exista. Izunome. Quando uma pessoa está doente e desenganada, e ela se conforma, todos os bens materiais deixam de ter valor aos seus olhos. Surgindo, contudo, alguma esperança de salvação, dispõe-se a sacrificar toda a sua fortuna para dedicar-se exclusivamente a Deus, sem pensar em mais nada, em troco da própria recuperação. Quando, porém, sente que a vida não corre mais perigo, começa a fazer planos e a pensar no trabalho, esquecendo-se da decisão anterior. Esses dois sentimentos antagônicos são ambos autênticos porque fazem parte da existência humana. É natural que, ao ter saúde recuperada, o homem sinta o desejo de voltar às atividades normais. Entretanto, se abandonar em definitivo a determinação de dedicar-se totalmente a Deus, terá passado de um extremo ao outro. Esse desequilíbrio lhe acarretará problemas, pois conduzirá de volta à situação anterior. Quem se encontra, então, num estado em que tem a necessidade de optar entre morrer e continuar vivendo, precisa adotar uma justa medida, dedicar-se tanto ao seu trabalho quanto a Deus. Essa postura de temperança é o Izunome, o ponto intermediário entre Daijo e Shoujo, entre o horizontal e o vertical, cujo verdadeiro sentido consiste em não se inclinar excessivamente para nenhum dos dois lados, mas seguir o caminho do meio. Oi, onegaishimasu. Bom dia. おはようございます。
じゃあ今日は経行の中からの、お話を取り次ぎたいと思います。名主様に特別お世話をかけた信徒のうち、私の印象に深く残っているものに T 兄弟があります。兄の方は杉並区馬橋で教授屋を営んでおり、数人の子女を抱えて四条貧苦に駆け入りでした。妹の K は兄が入信して間もなく深川の遊郭に働いていましたが、悪質な病気と就業の苦しみに耐えかねて、抱え主の手から脱出したものか、あるいは養生の名目で兄の家に身を寄せたものか、はっきりはわかりませんが、とにかく名主様におすがいしたのです。名主様は瀕死の急潮のような彼女の身の上にご慈悲の涙を注がれ、一応健康な体にして信仰により通常の人間に更生させようとのありがたいおぼしめしから小風荘へお引き取りになり、お手伝いとしてお使いいただきつつご条例くださることになったのでした。はい。 Dentre as pessoas, membros que Meishu Sama cuidou pessoalmente, eu me lembro especialmente dos irmãos T. O irmão mais velho tinha uma loja de fusuma, uma divisória de papel típica japonesa. Ele tinha muitos filhos e estava sempre com dificuldades financeiras. Sua irmã, Kei, acabou sendo sacrificada pela pobreza e precisou ir trabalhar em um bordel em Fukagawa. Não sei bem ao certo o motivo, mas acho que por ter adquirido doenças graves e não suportando mais aquele trabalho, ela fugiu do seu empregador e foi buscar abrigo na casa de seu irmão, que acabara de se tornar membro, e lá recebeu enorme graça de Meishu Sama. Quando viu aquela pobre criatura em sofrimento abismal, Meishu Sama derrubou lágrimas de misericórdia e compadecimento. Resolveu então, em primeiro lugar, curar o seu corpo, para depois, pela fé, recuperá-la, devolvendo-lhe a integridade de sua alma, permitindo-lhe assim se sentir normal novamente. Sendo assim, ela foi morar na residência de Meishu Sama e, conforme ajudava nos afazeres domésticos, recebia jorei. すさみきった彼女の心身も神のお光に包まれた小風荘のお恵み豊かな生活に心を明るく構成し、半年も経たぬうちに体もふくよかにつやつやしく、顔も麗しく、全く別人のように変わってしまいました。彼女が夜の女であったことは彼女自身固く隠していましたし、名主様も極秘になさっておられたので、他の奉仕者は誰もその全身を知る者はいませんでした。彼女がお救いいただいてから1年ぐらい経った時でしょうか、彼女の全身もついに一同の前に暴露される出来事が起こったのです。ある日のこと、一見暴力団風の色眼鏡をかけた中年男がグレンタイ風の背の高い青年を連れて小風荘の門を叩き、この家には K という女が厄介になっているそうだが、その女のことで話があるからご主人に会わせてくるというので、誰かがその旨をお取り次ぎすると、名主様はお会いになるとのことであります。これを聞いた K は顔面蒼白、恐怖におののきながらどこかへ隠れてしまいました。彼女は彼らを死刑執行官のように恐れていたのでした。はい。Envolta pela luz de Deus e abençoada pela vida na residência de Meishu Sama, seu coração se tornou mais claro e antes de completar meio ano,
Ela já estava com a aparência mais saudável, viçosa e com as feições bonitas. Havia se transformado em outra pessoa. Ela guardava em segredo o seu passado. Meishu-sama também mantinha esse segredo. Não havia ninguém que soubesse sobre esse fato. Porém, 1 ano após ela ter sido salva, aconteceu um fato que expôs a todos, de uma só vez, todo o seu passado. Certo dia, um homem de meia idade, com aparência bem característica de ser integrante da Yakuza, máfia japonesa, usando óculos escuros e acompanhado de um rapaz alto e mal encarado, bateu no portão da residência, falando: "Esta casa abriga uma moça chamada Kei. Preciso falar com o dono da casa sobre ela." Meishu-sama foi imediatamente avisado sobre o ocorrido e disse que os receberia. Ao escutar isso, Kei ficou pálida e com pavor correu para se esconder. Ela os temia como se fossem carrascos. Hai. 後で K はそれまで彼らは再三 K の兄を訪ねて脅迫し、妹の在りかを追求したのですが、兄はメイ様のご迷惑を恐れて明かさずにいたところ、今度はさすがの兄も恐怖に耐えかねて、小風荘にお世話になっていることを漏らしてしまったと。2階へ上がってきた彼らを見たとき、確かにどすでも飲んでいるかのような凄みが感じられて、甚だ薄気味悪く、私はこれはただでは済まない、どうなることかと緊張しているうち、メイ様はお部屋でお会いになりました。もし暴行でもするようなことがあったら、間髪を入れず飛びかかってやらねばならぬと、内心ビクビク者で、襖一つを隔てた部屋で息を殺して様子を見守っていました。はい。Algum tempo depois, fiquei sabendo que já haviam ido à casa do irmão por 3 vezes, ameaçando-o para saber o paradeiro de Kei. Não querendo incomodar Meishu-sama, o irmão não falava, mas na última vez ele ficou com muito medo das ameaças e acabou revelando que ela estava na residência de Meishu-sama. No momento em que os vi subindo ao 2º andar, tive uma sensação muito ruim e percebi que eram ameaçadores. Pensei que isso não iria acabar facilmente. Eu estava realmente muito tenso. Meishu-sama os atendeu em uma sala e fiquei na sala ao lado, espiando por uma pequena fresta, preparado para entrar imediatamente no caso de algum tipo de violência. Por dentro eu estava com muito medo e, prendendo a respiração, fiquei observando. Hai. 彼らは遊郭から依頼されてきたもので、要件はよく覚えていませんが、Kにはまだ借金も残ってるし、当方のものであるから即刻返してもらいたい。勝手に取り出したものをかくまって使っておるとはけしからん。何らかの挨拶があってしかるべきだ。というようなことがあったと思います。しばらく問答を交わされたが、メイ様は大然たるご恩用の中におかしがたい威厳を持たれ、あくまでも穏やかなご態度で簡潔に話の用を尽くされて、微塵の隙なく、実に何とも言えぬ妙味ある豪雪ぶりは、もし胸郭であれたなら親分という感じを受けました。私はメイ様のかような一面を初めて拝した気持ちで、つくづく驚嘆に耐えなかったのでした。そして最後に、あまり豊かでないご懐中から〇〇円高をお与えになって、彼らを満足させられました。私はそのありがたいおぼし飯、温かいご承知に他人事ながら涙を覚え、ひれ伏せずにはいられませんでした。彼はメイ様のご貫禄とご理解あるお裁きにすっかり恐れ入った形で、初めの凄みはどこへやら蒸気したような顔に満足の色を見せながら自供していきました。はい。Eles vieram a pedido do proprietário do bordel
e eu, sem saber ao certo qual era o assunto, ouvia apenas eles falarem: a Kei ainda tem dívidas. Como ela ainda pertence ao bordel, quero que a devolva imediatamente. Não posso permitir que a esconda e use sem a devida permissão. E assim dialogaram por um tempo. Meishu-sama, que transmitia em suas atitudes uma postura extremamente amorosa, expressava naquele momento uma inabalável dignidade e força. Mantinha também muita calma e conversava de maneira sucinta, não deixando nenhuma brecha. É difícil expressar a maneira como Meishu-sama os recebeu, mas deu a impressão de que se ele fosse algum tipo de mafioso, ele seria chefão. Ele seria o mais poderoso de todos. Fiquei muito impressionado ao ver pela primeira vez essa face de Meishu-sama. Apesar de não possuir tanto dinheiro, Meishu-sama tirou do seu próprio bolso uma quantia X que os deixou satisfeitos. Ao ver a maneira harmoniosa com que Meishu-sama resolveu essa questão, mesmo sendo algo que não me dizia respeito, me emocionei muito, despertando em minha alma um profundo sentimento de reverência. Os dois homens que, ao perceberem a enorme presença de Meishu-sama e sua compreensão dos fatos que apresentaram, foram embora com o rosto corado, satisfeitos e respeitosos, totalmente diferente da maneira como eles chegaram. Aí. 後でお伺いすると、メイ様は、あのような連中はおとなしくすると舐めてくる。強く出ると絡んでくる。職は舐められず、文句を言わせない扱い方があるのだ。ぽっつりとおっしゃいました。このことによって、彼女に関するトラブルもすっかり解決がつき、K は不安や恐怖から全く解放されて、晴天白日の身となって御用に勤しみ、幸福そのもののようになりました。しかしそれから半年ぐらい経った頃から、腹部が腫れ出し、全身むくみを生じて、腹膜炎症状となり、寝るようになりました。メイ様は毎日ご条例くださいましたが、なぜか治癒するどころか、腹部はますます膨れて、歩行すら困難になってきました。それでもメイ様はあたうる限り、回復の道を尽くされましたが、ついに狼のお許しなきを悟られ、兄の家へ引き取らせられました。それから幾日か経って、安らかに帰依したとの知らせがありました。彼女の肉体の曇りがあまりにも多く、根性での御用は許されなかったのであろうと思われます。はい、Depois, Meishu-sama falou: para lidar com esse tipo de gente, se você ficar muito quieto, eles não respeitam. Se você se posiciona forte, eles encrencam. Existe uma maneira correta em que eles respeitam e não arranjam confusão. Com esse acontecimento, os problemas de Kei foram completamente resolvidos. Ela foi libertada de todos os medos e inseguranças e assim pôde dedicar plenamente, parecendo a felicidade em pessoa. Mas, meio ano depois, sua barriga começou a inchar e em seguida o restante do corpo. Foi acometida de peritonite, uma inflamação, uma irritação do peritônio, tecido fino que reveste a parede interna do abdômen e cobre a maioria dos órgãos abdominais. Com isso, ficou impossibilitada de dedicar. Meishu-sama lhe ministrava jorei todos os dias, mas ao invés de melhorar, a barriga não parava de inchar e com isso não conseguiu mais andar. Mesmo assim, Meishu-sama fazia de tudo para curá-la. Porém, houve um momento em que ele percebeu a falta de permissão de Deus para que ocorresse a cura. Assim, mandou a Kei para a casa do seu irmão. Passando alguns dias, recebemos a notícia de que ela havia falecido. Eu imaginei que o corpo dela possuía muitas máculas e não teve permissão de dedicar nesta vida. 彼女が帰依してから間もなく、メイ様は私におっしゃいました。
K がどうして助からなかったか、お前にわかるか。あれは神様にあれほど良くしてもらったのに、最近は欲が出て、神様を背にする気持ちになったからだ。それで私も初めて、最近彼女が入念に化粧をしだしたことなど、いろいろ思い当たる節がありました。以上。Logo após o falecimento, Meishu Sama me disse: Você sabe por que a Kei não foi salva? Foi pelo fato de Deus ter sido tão bom e ter concedido tantas graças a ela, mas mesmo assim, ultimamente ela começou a ter desejos e ilusões, fazendo surgir um sentimento de virar as costas para Deus. Assim que eu escutei essa orientação, me veio à mente o fato de que nos últimos tempos ela tinha voltado a achar importante usar maquiagem e outras situações que já poderiam demonstrar este afastamento de Deus. はい。ありがとうございました。はい。何かありますか？何かあるかっていうか、非常にドラマチックな話ね。Uma história bem dramática, né? ね、なんか映画にもなりそうなような。Uma história até que daria um filme, né? Um cinema. メイ様のお人柄っていうかね、そういうものとよく書いてますよね、これはね。E principalmente a pessoa de Meishu Sama, né? Dá para perceber. まあよく勉強してもらって。Então, estudem bem esse ensinamento. 日本も今すごく雨が降ってて、広島っていうところで、ニュースで見られた方もあるかもしれないけど、 No Japão está 山 chovendo が崩れ muito, て、 principalmente em Hiroshima. Vocês devem ter visto nas notícias da televisão. 山が崩れて100人近い人が亡くなっちゃった。Desmoronamento, né? Houve um desmoronamento e mais de 100 pessoas perderam a vida. 夜の2、3時間ぐらい雨がものすごく降った。それだけで1ヶ月分ぐらいの雨が降って。Parece que em 2 horas choveu um mês de chuva, equivalente a um mês de chuva. で山が崩れて石とか木が流れて家が全部流れちゃった。 E com isso, árvores desceram montanha abaixo e casas foram devastadas. だからまだ何百人の人たちが探してるんだけど、まだ見つからない人がいっぱいいる。 E existe muitas pessoas, centenas de pessoas desaparecidas, né? 浄化がね激しいというか、あっという間に来るというか、そういうのが日本は今最近すごく多いですね。 A purificação muito intensa e que num piscar de olhos, né, acontece. E está muito acontecendo muito no Japão. ブラジルは雨が少ないからと言ってるけども、あまり雨が降るのもまた浄化だね。Que também chover demais também é purificação, né? Não ter chuva também é purificação. 世界中がねそういうふうな水の洗礼というか水で洗うという、いろんな浄化がね起きているから。Quer dizer, uma purificação global, mundial, né? 日本もそういうねことが起きてるってことは、世界でもまたそういうことが広がってね起きていくと思うんで。E como no Japão, o Japão é o protótipo, né? O kata, acontecendo no Japão, acontece no mundo. 今のお話じゃないけども、どうしてもすぐご守護いただいたこと、お守りいただいたことを人間はすぐに忘れてしまうからね。
que o ser humano tem a tendência de esquecer as graças recebidas, né? Muito facilmente. 皆様考えも及ばないようなご守護をたくさんくださるんだけども忘れちゃうっていうかね、そういうことがいっぱいあるよね、教会の中に見ててもそういうことがあって非常に残念に思うんだけども、Que Meixo Sama nos dá infinitos bênçãos, né? Mas que a gente consegue esquecer tudo isso. その辺は非常に残念だよね。で Isso もあまり長い間忘れてると今度は神様の方がこっちの方を忘れちゃうかもしれない。Isso é o ser humano, né? Que esquece as coisas. Mas esquecer por muito tempo, medo é que também Deus nos esqueça. まあそういうことがあると思う。はいまあ、あとはお話ししてください。ありがとうございました。 Obrigado. はい、どうも。Obrigado. É realmente uma história bastante dramática e bastante forte, né? Mas tempos em tempos na humanidade nascem seres iluminados, seres que é um veículo perfeito de Deus, para justamente a gente perceber como Deus é, né? Como Ele pensa, como Ele age, como Ele fala. E justamente pessoas, quer dizer, divindades, né, que descem à Terra com 100% de ser veículo de Deus, faz com que a gente perceba realmente, porque a vontade nossa sempre é uma curiosidade, como Deus é, como Deus fala, como Deus pensa. Isso é muito do nosso ser, né? Como é. Então, justamente como Deus quer que as pessoas entendam Ele, como Ele não pode aparecer pessoalmente assim, Ele manda mensageiros, né? Pessoas com essa missão. E aí a gente percebe no dia a dia de Meixo Sama, o ser da pessoa de Meixo Sama, a gente percebe também a vontade de Deus, como Deus, né, age. Né? Nós estamos estudando o dia a dia de Meixo Sama já há algum tempo, e a gente percebe muito forte a vontade de Deus, né? E como Deus é. A gente consegue ter uma ideia, né? Por exemplo, tem aquele, acho que foi mês passado, o ser de Meixo Sama, que ele não gostava ele não suporta a pessoa que repete as coisas, muito repetitiva, pessoa que reclama, lamuria, pessoa que briga, né, que mente. Ele, sem receio nenhum, ele deixava o recinto quando acontecia o fato de alguma pessoa estar reclamando, ou alguma pessoa estar lamuriando, ou estar com a cabeça ruim, repetindo muitas vezes. Ele não pedia nem licença, ele saía. Ele não aguentava. Não aguentava é a palavra, né? E com isso a gente percebe que se a gente tem esse tipo de atitude, a gente afasta Deus, né? Quer dizer, Deus não consegue ficar com a gente. Tem aquela outra história da agricultura da grande natureza, onde que se coloca adubo, quer dizer, excremento de animais, né? Fezes de animais, colocando na horta. E com isso afasta as divindades da terra,
porque eles não aguentam esse tipo de cheiro, né? Quer dizer, afasta. Mesmo que eles querem ficar, não conseguem, afasta, né? Então perde todo o poder da natureza, fica à mercê do poder de outro tipo de força, né? E fica. Então, mesma coisa, esse tipo de atitude que faz com que a gente fique sozinho, né? Quer dizer, fique à mercê do mal, né? Propriamente, dá para dizer isso, né? Então, dá para entender essa parte. O mais difícil de entender é realmente por esse fato da gente perder a memória quando nasce, né? A memória de todas as coisas que a gente aprontou durante a era da noite. E justamente esse esquecimento faz com que a gente olhe para o lado achando que, né, todos iguais, né? Uma sensação de que uma igualdade. E por que o fulano não dedica tanto, né? Eu dedico tanto, mas aí ele, né, recebe graça e eu não consigo receber? Ou alguma coisa parecida. Acontece muito isso, né? Mas depende muito. Com certeza depende muito do que a gente fez, né? Da mácula que a gente acumulou. Não dá para... um exemplo, por exemplo, um oficial da guerra nazista que exterminava as pessoas, né, num campo de concentração, ou ele era mandado, mas que ele executava, e as pessoas morrem por essa atitude e vão parar no inferno propriamente, porque as pessoas que morreram também nutrem um ódio tão grande dessa pessoa que as duas partes vão para o inferno, né? Tanto o que odeia como aquele que fez acontecer esse fato terrível, né? E um criador de galinha, né, que tem uma galinha lá e comia, matava para vender ou para comer. Tudo gera mácula, né? Mas qual é o grau de mácula que gera, né? Diferença do grau de mácula. Aí essas duas pessoas nascem na Terra e um consegue pagar rapidamente a mácula, né? Porque era fácil, eram uns probleminhas aí, deu para dedicando e a pessoa consegue resgatar. Já a outra, a dificuldade é imensa, pois existem muitas almas no inferno que tá com sonem para com essa pessoa, né? Pensando mal para essa pessoa. Então não é bem tão simples assim, né? Então, dentre esses dois exemplos, dá para ver que essa pessoa que fez coisas terríveis não tem nem como titubear na fé, né? Já a outra que consegue viver a vida tranquilo, né? Pois isso, apesar da aparente injustiça, existe uma grande justiça atrás disso, né? E com certeza essa moça Kay, né, no mundo espiritual, entendeu tudo, né? De não poder ter tido a salvação do corpo, né? Mas que com certeza tamanho amor que Meishu Sama ofereceu a ela, com certeza no mundo espiritual ela conseguiu a redenção, conseguiu a salvação, pois chegando lá existem aulas, né? Como nós estamos tendo aula, pessoas que vão explicar o porquê das coisas. Você fez isso, por isso você teria que ter feito isso, né? Sua atitude foi isso, por isso desencadeou isso. Quer dizer, é uma coisa que, se lá entende bem, entrando no coração um arrependimento, a pessoa se salva, né? Claro que o ideal é conseguir a salvação no mundo aqui, né? No mundo material. Então, é difícil essa parte, porque o que a gente percebe
das pessoas que têm muita mácula, essas pessoas têm um ego muito forte. Então é igual aquela história da propaganda, acho que era da bolacha, acho que Tostines, alguma coisa assim, né? Eles falam assim, vende porque é crocante, né? Ou é crocante por isso que vende, né? A gente não sabe qual que é primeiro. É porque a pessoa tem um ego muito forte, tem muitas máculas, ou porque tem muita mácula, a pessoa fica com um ego muito forte, né? Mas, geralmente, a gente percebe isso, né? E, percebendo isso, muitas vezes o reverendo brincava muito, né? Que quando começou de novo, depois da segunda vez que começou aqui na Alameda Barros, quando saiu da Igreja Mundial, muita gente o seguiu, né? E ele brincava muito, falando, vocês têm mais mácula que todo mundo, né? Por isso que tem que começar de novo, né? E a mesma coisa que Meishu Sama também tem uma célebre frase que ele fala, acho que um ministro perguntou para ele, Meishu Sama, nós estamos dedicando porque a gente tem muita mácula, ou Meishu Sama, a gente é escolhido de Deus, né? Mais ou menos assim, né? Ele olhou dando uma pequena risada e falou, é os dois. Né? Então esse equilíbrio das coisas, se a gente tem muita mácula, a gente realmente tem que ter a ajuda de Deus. Por um lado também tem um lado bom. Se você procurar, tem mácula, demasia, a gente não tem como pensar em outra coisa senão em dedicar, né? Não é bem assim? E tem gente que não tem tanto, então consegue pensar em outras coisas, consegue realizar outras coisas, né? Então, com certeza, muita gente vai se juntar. À medida que o templo, ou a messiânica, vai evoluindo, vai entendendo tudo isso, muita gente vai se juntar lá na frente. Pessoas boas, pessoas que realmente já entendem desse caminho. Por isso, é muito também complicado a parte religiosa pelo seguinte, existem ensinamentos muito profundos e muito difíceis na messiânica, né? No sentido da compreensão. E à medida que nós vamos estudando, vamos entendendo, esse ensinamento faz com que a gente comece a entender e sentir um certo, até um ego, né? De você saber as coisas. Mas que é como se fosse você ir na faculdade, muitas vezes, sem ter a tabuada, faculdade de matemática, sem ter a tabuada firme no coração. Firme na mente, né? No caso da faculdade. Pois, sem a tabuada, os cálculos difíceis, a gente não consegue fazer, né? Mesmo decorando as fórmulas, tudo, no fundo, cai sobre não termos aprendido direito a tabuada. Porque a tabuada, que eu digo na religião, é o Makoto, né? É o amor ao próximo. Sem isso, se você pula esse capítulo, esse ano, mais para frente, você só acumula conhecimento, né? E geralmente o sentimento que nos vem é de que os outros estão errados, que os outros, defeito dos outros, que as pessoas não entendem. Mas uma pessoa que entendeu bem a tabuada, entendeu bem o que é Makoto, as coisas difíceis entram muito fáceis, pois ele tem base. Essa base que o reverendo queria que todo mundo voltasse
né? Ele viu que não basta a gente ter os conhecimentos, remédio faz isso, então acontece isso, acumula mácula, tem a parte espiritual, tudo isso a gente aprende. Mas o que é a base, né? A base está no amor ao próximo, né? Se a gente está aqui no templo e não consegue perceber o que o outro está sentindo, é que ainda a gente precisa voltar para a tabuada, né? Se a gente pensa assim, puxa, esse fulano não entende nada, fulano está assim porque está assado, né? Cai nesse perigo, a religião cai nesse perigo, né? Então é como aquele ministro que treinava sorriso, reverendo que ficava na frente do espelho treinando sorriso para receber as pessoas. Ele sempre, todo dia, ele recapitulava a tabuada, para não se perder, né? Porque realmente entender essa lógica, 1 mais 1 é 2, 1 vezes 1 é 1, assim vai. Essa lógica que na verdade não muda, tanto faz você chegando lá em cima com as coisas mais difíceis, é a mesma lógica. Mas se você não entende essa lógica, lá em cima, lá na frente, você se perde, né? Fica apenas com conhecimento. Então, eu acho que essa parte, grande perigo da religião, né? De todo mundo se perder. E que realmente o reverendo queria que todos abrissem o coração, né? Pois sem o coração aberto, apenas informação, né? Ficar no nível mental, e ficando no nível mental, quando a gente morre, a terra come. A gente vai para o mundo espiritual sem nada. Igual aquela história que a pessoa foi falar com Deus, né? E fala assim, Deus, eu pedi tanto, né? Mas aí Deus fala, não, eu não escutei. Então, será que realmente Deus vai escutar, né, as nossas preces? Se não for feito do cocorô, não escuta. Então, realmente a gente, pensando isso, temos que começar do 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Essa é a essência da religião, a base de tudo. Pois o caos que está no mundo hoje é justamente por não seguir essa tabuada. E mesmo essa parte dela dedicando, às vezes as pessoas acham que estão dedicando, né? Mas se no sentimento tem uma insatisfação, quer dizer, está reclamando por dentro, mesmo que não aparenta por fora, né? Ela não está realmente dedicando, né? Pois o sentimento é outro. Deve ter sido mais alguma coisa assim parecida nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o quão Deus, até o último momento, Meixo Sama esperou até o último momento, alguns dias que antecedeu, tentou, né, a salvação dela. Quer dizer, é mais ou menos assim que Deus está agindo conosco, né? Mas sem o coração aberto, fica difícil de a gente perceber, né, essa parte. Então, como é que está o nosso coração, né? Se ao olhar uma pessoa a gente enxerga o defeito,
ou se a gente enxerga a virtude da pessoa. Se a gente enxerga o defeito, porque a gente está com o coração fechado, né? Quando a gente está com o coração aberto, a gente enxerga as virtudes das pessoas. Então é isso que eu acho que é um termômetro isso, né? Para a gente sempre olhar para dentro de si mesmo, sempre, todo dia, recapitular a tabuada. Isso é a verdadeira dedicação. É limpar o altar, limpar a igreja, mas também limpar todo dia o coração, porque suja todo dia. É impressionante como suja todo dia. Acumula impureza, acumula sujeira. Puxa vida, não é fácil, né? Mas essa consciência é o primeiro passo da religiosidade, né? E não é fácil mesmo. Sem querer, a gente, quando percebe, está pensando que fulano, ciclano, beltrano que é errado, que está isso assim assado por causa deles, não por causa nossa, né? Engraçado isso, né? Mas se parar para pensar, é da gente mesmo, né? É difícil entender. Realmente a religião messiânica tem um lado muito difícil de entender, pois não é uma religião que fixa as coisas. Existe o Daijo e o Shoujo, né, que a gente estuda no ensinamento budista, Daijo e Shoujo. Mesmo na época de Meishu Sama existiam igrejas Daijo e igrejas Shoujo, né? Igreja Daijo era sempre mais movimentada, sempre tinha mais gente, né? Sempre mais alegre e tudo. A igreja Shoujo sempre mais estudiosa, sempre mais compenetrada, sempre menos pessoa, bem menos pessoa, né? Mas que Meishu Sama falava que os dois estão certos, mas o certo, o verdadeiro, é os dois juntos, né? A gente conhece difusões ou igrejas que praticamente só tem a pessoa, o ministro, e mais muito pouca gente, né? Mas vai na igreja, tem luz, a gente sente luz no altar, né? Só que não tem movimento, né? Então muito shoujo, muita linha assim, né? E tem igrejas que é um movimento, né? Mas faz oração, não sente tanta luz que nem sentiu no shoujo, mas tem movimento, né? Então, nenhum nem outro, né? Existe um centro nisso. Mas quando uma igreja ou nossas atitudes é muito shoujo, a gente está precisando de uma pitada daijo, né? Para balancear, né? Quando a pessoa é muito shoujo, daijo, e ao contrário a mesma coisa. Quem é muito daijo, uma pitadinha shoujo, para equilibrar, né? Então esse equilíbrio que o reverendo estava tentando buscar, né? Não virar realmente uma festa, né? Mas ao mesmo tempo também não ser uma igreja de meia dúzia de 12, né? Então, isso a gente só aprende com o tempo, né? Esse equilíbrio, como conseguir esse equilíbrio em tudo na vida da gente, né? Se nós estamos muito material, muito com problemas materiais, está faltando pitada espiritual, né? A pessoa que está muito, né, procurando algo espiritual e está deixando de lado familiares, mas isso também não ajuda, né? Tem que ser uma coisa bem equilibrada, né? Quer dizer, nenhum dos dois extremos salvam, né? Então, realmente foi um testemunho triste, mas ao mesmo tempo muito lindo, né? No sentido de qual o mundo espiritual é vertical, né? E o mundo material
é horizontal. Dá para perceber bem forte isso. Que nem mesmo o Meishu Sama, que Deus na Terra praticamente, não conseguir, é porque existe uma lei que rege, que não tem como escapar da lei. Né? Então é da gente estudar isso e guardar bem no nosso coração. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida. Importante, sim, porque a dúvida de vocês pode ser de muita gente, né? Mas temos o Jorei, né, que é o diferencial, né, em que o momento do Jorei, pois dentro da gente tem um lado que dentro da gente que a gente quer fazer certo, né? A gente quer fazer a vontade de Deus. A gente sabe que o dia inteiro a gente não consegue. Em nenhum momento praticamente a gente não consegue sentir o certo, tratar as pessoas do jeito como Deus quer, né? A gente sabe que a gente não consegue, né? Mas aquele momento do Jorei, são exatos 15, 20 minutos, dá. Pois basta vocês se entregarem a Ele, à luz, fazer exatamente como o Meishu Sama falou. Relaxa, mas não dorme, levante a mão, seja um instrumento. Né? Quer dizer, se a gente conseguir, pelo menos 15 minutos no dia, agradar a Deus, também já é um grande passo, né? Então eu acho que ter essa noção de que aqueles 15 minutos é tudo, é o dia inteiro, vale para o dia inteiro, né? Colocar toda a nossa, o japonês fala ki, né? No Brasil podemos falar toda a energia para aquele Jorei. É agora que eu vou acertar, vou agradar a Deus, né? Porque realmente é difícil, né? A gente sempre faz o contrário. E ter essa atitude, com certeza o Jorei vai ser maravilhoso para a pessoa que recebe e despertar a pessoa também para algo a mais, né? Pois é muito difícil. A gente tem estudado muito sobre nível espiritual, que tem pessoas com nível espiritual muito difícil, muito baixo, e que mesmo que você mostre a felicidade, a pessoa... Eu não esqueço do vizinha da minha sogra. Veio aqui receber Jorei uma vez, aí ela recebeu 15 minutos e veio falar para mim que ela nunca na vida dela se sentiu tão bem e que tudo parecia que tinha desaparecido. Todas as coisas ruins da vida dela, os desânimos, as frustrações, não sei mais o que tinha desaparecido. Aí fiquei feliz, né? Poxa, que bom, né? Mais um membro, né? Mais uma pessoa que vai vir. Não apareceu mais. Não é porque a pessoa... É porque logo volta ao nível que estava, né? E aí não consegue nem lembrar como foi bom, né? Por isso, não é fácil. Não é fácil, realmente não é fácil. O problema que é a mácula, né? É um peso que faz com que dá as costas, desce, né? Você distrai um pouco, desce. Tudo puxa para, né? Justamente por causa do peso, né? Da força da gravidade espiritual. Puxa. Né? Então, aí vendo isso, mas também uma esperança, né? Que pessoas do fundo do inferno também sentem a luz, né?
Então, com certeza, ficou alguma sementinha na alma da pessoa que se sentiu bem, né? Então, sem muito apego da nossa parte, membro, né? Não, vamos para fazer o jorei que atinja a alma da pessoa, né? Mas mesmo que depois escureça de novo, mas foi feito. Então, esse capricho é necessário no jorei, porque a gente não sabe, é um momento derradeiro da pessoa e a gente está totalmente na outra, pensando nos nossos problemas, ministrando jorei, mas para a pessoa é um momento derradeiro do destino da alma da pessoa. Então, é uma consciência, naquele momento é importante. Respeitar esse momento da pessoa também. E tentar fazer o melhor jorei possível. Eu acho que essa é a nossa missão. E aí, o que vai acontecer com a pessoa, na mão de Deus. Por favor, aqui, no microfone. Por favor. Olha, eu fiquei 3 vezes à beira da morte, certo? Essa última vez, eu fiquei na UTI, quase fui. Então, eu fui salva 3 vezes. Nesse caso, como falou, que nem dessa que Meixo Sama cuidou, que fez, recebeu o jurei, dedicou e morreu, né? Então eu penso, isso daí fica na mão de Deus, né? Sim. Então quer dizer, eu teria com todo mundo, eu sei que todo mundo tem sua missão, seja quem for, tem sua missão, isso. Cada um na sua missão. Isso. Então, quer dizer, eu teria me esforçar-se mais na dedicação para que eu possa salvar mais pessoas, para que também eu possa sobreviver. É nesse Sim. sentido? Que eu fico... Primeiro passo é que para Deus... Teve esse daí, eu falei, meu Deus, eu fui salva 3, ainda que eu sou de 7 meses, né? Eu era desse tamanho, eu fiquei numa caixa. Para minha mãe salvar, fiquei numa caixa de algodão. Então, fora isso, eu tenho mais 3 que eu quase fui. Entendi. Entendeu? Então, como teve esse, né? Esse aprimoramento, eu falei, meu Deus do céu, então o que eu... Né? Eu tenho que mais dedicar, né? Esse poder, ajudar o próximo, até onde Deus fala, não, você já fez a sua missão aqui na Terra. Seria mais ou menos isso? Não, é isso mesmo ou seria? É que... O que acontece muito é que as pessoas pegam a morte como castigo, né? Claro que ninguém quer morrer, né? Isso é normal, isso é natural. Mas é horrível, viu? Claro. Teve uma vez que eu vi e voltar. Aí claro. Eu não quero mais sentir isso. Então tá bom. Não vai sentir. Não, eu estou falando o que eu senti. Então, é horrível sair e depois voltar e todo mundo, você entendeu? É coisa de segundos. Eu entendi. Você entendeu como que... Não, acontece mesmo. Acontece. Muito. Eu vi, chegou até a porta e voltou. Porque tem missão ainda. Nesse então, como tem eu missão... fiquei agora, eu escutei isso, falei, meu Deus do céu, então, eu fiquei meio assim, entendeu? Por isso que eu estou perguntando, então, dedicar, né? Não pelo medo de morrer. Não, né? E sim procurar realmente dedicar, porque gosta de dedicar, né? Porque abriu o coração. Sim. Procurar esse pontinho. E achando esse pontinho, você fica de alguma forma... Fica feliz. Fica feliz e você vira uma pessoa isso eterna. Isso é uma eternidade que você alcança. Uma eternidade na parte espiritual.
Não E ao mesmo tempo Então material. já entendi. A parte espiritual. Isso. Que eu não se preocupe tanto com a material. É isso que quer, Isso mesmo. o senhor quer me dizer, né? Isso mesmo. Quer me explicar, quer dizer. Então era isso. Tá. Obrigada. Mas fica tranquilo, depois de 3 vezes não vai mais. O corpo, não sei se era corpo que era. Ele chegou na porta e de repente Voltou, né? É que essa parte realmente é o grande mistério de Deus, né? Vida e morte é mistério de Deus. Está na mão dele, isso todas as religiões falam, né? Porque chegou a hora, se for, tem que ir com ele, né? Eu não sei se é minha impressão ou a tristeza era tão grande que eu pus a mão dele. Aí quando eu pus a mão dele, eu senti, não é impressão. É impressão. O dedo levantou, eu senti ficou. Entendeu? Então isso deve ser impressão mesmo. Você sente o espírito. Então foi isso? Eu dei um pulo, quando ele estava ali, eu dei um pulo para trás e fiquei, meu Deus do céu, vai ficar acabada. Está ótimo, obrigada. Então, se esse é o objetivo nosso, né? De realmente chegar a treinar o sorriso. O que é treinar o sorriso? É treinar o coração. Né? Nosso coração está tão treinado para fazer maldade, né? Durante 3.000 anos foi o que ensinaram, né? Um passar a perna no outro, é o que só foi ensinado. Então, essa nova forma de viver, né? Que é da era do dia. Obrigado a todos pela presença. Obrigado. Obrigado.